host também ou co-host, alguma coisa assim? Gravando. Acho que agora sim. Legal. Que tanto de gente. Tá ótimo. Olha só, Rodrigo. Primeiro, obrigado, cara, por você se dedicar um tempo aí do seu dia para conversar com a gente. Eu que sou apaixonado pela promoção de saúde, por qualidade de vida e por bem-estar. Eu queria muito que os atletas da BRS todos tivessem muita qualidade de vida e eu sinto que é parte do meu trabalho também proporcionar isso. E dentro desse trabalho está, sem dúvida, as questões comportamentais, as questões psicológicas e a questão da ansiedade também, que é o nosso tema de hoje, né? E a questão da ansiedade nesse momento especificamente, que a gente vive uma pandemia mundial, em que a gente não sabe nada do futuro, o que vai acontecer, eu acho que é um tema bem atual, e que merece realmente um destaque, uma conversa boa. E ter uma figura como você, tão capacitada, é uma alegria enorme para mim. Obrigado, Yuri. Eu que agradeço o convite. Eu fico bem satisfeito assim de participar de uma assessoria que cuida tão bem dos atletas e disposta a falar sobre saúde mental. Acho que realmente é um link que tem tudo a ver, né? Um não existe sem o outro, a saúde física e a mental. Então, muito feliz de estar aqui. Legal. Gente, para quem não sabe, o Rodrigo Ferreira, além de atleta da BH Reis, atleta do Sydney, ele é psiquiatra e terapeuta cognitivo comportamental. Além disso, o Rodrigo fez um mestrado em neurociência na UFMG, em 2012. Rodrigo, antes da gente começar para a parte de perguntas e respostas, eu queria ouvir um pouco da sua história profissional. Primeiro, você se tornou psiquiatra e conversando anteriormente com você falou que você atua muito com a terapia cognitivo-comportamental. Conta um pouco o que é terapia cognitivo-comportamental e a sua trajetória também até chegar ao dia de hoje. Uhum. Então, eu formei medicina primeiro em 2007 e aí entrei na residência de psiquiatria no IPSENG. É uma residência bem focada na parte clínica, assim, atendimento, no Hospital do Servidor do Estado, aqui de Minas Gerais. E aí, depois disso, eu passei a trabalhar principalmente em consultório, hospital psiquiátrico, trabalhando no plantão e acompanhando pacientes internados. E essa fase da minha psiquiatria era principalmente prescritiva, assim, de passar remédio, fazer diagnósticos, e lidar com transtornos mentais graves, que eram essas pessoas que estavam internadas. E aí, progressivamente, eu fui migrando mais para essa parte mais de terapia, porque eu sentia as limitações de fazer simplesmente aquele tratamento. Simplesmente não, porque é bem complicado, mas assim, não ficar focado só em uma estratégia que eu podia usar para ajudar as pessoas, mas eu sentia, e principalmente em alguns transtornos, a gente precisa de outros recursos, assim, e aí que eu já tinha interesse em terapia cognitivo-comportamental, estudava durante esse tempo, mas aí busquei minha formação em 2016 nessa área, e é o que eu faço principalmente agora. Assim, tá, eu atendo como psiquiatra. Gente, tivemos minha filha aqui. Eu tô numa reunião, você lembra? Tá, vou continuar. Pode continuar, Rodrigo. Continuo? Tá. Então, que aí eu passei a trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, que eu mais faço hoje. Que é a terapia cognitivo-comportamental? Parte do princípio de que a gente reage não às coisas em si, mas a gente reage às formas como a gente interpreta as situações. E muitas vezes essa forma da gente interpretar, ela é enviesada e acaba levando a reações emocionais que fazem a gente sofrer muito e comportamentos automáticos para aliviar essas reações emocionais que acabam também assim fazendo a gente sofrer mais e pode ter algum alívio emocional, alívio na hora, mas que acaba mantendo um problema. Então, a terapia busca elucidar esses mecanismos para as pessoas, é um modelo bem educativo, assim, que eu explico para as pessoas o que acontece dentro daquela experiência que ela me traz,
E aí, a partir daí, a gente planeja intervenções. É uma terapia bem direta também, em que o terapeuta assim, participa na solução dos problemas e capacita a pessoa a ser a própria terapeuta. Então, quando a gente fala de ansiedade, aí mesmo quando a gente fala assim de falar sobre o tema ou dar aula, sempre dá um friozinho na barriga, mas eu fico bem à vontade porque eu imagino que é como se eu estivesse numa sessão. Então, o que eu explico para os pacientes sobre ansiedade, por exemplo, é o que eu posso explicar aqui. Uhum. Que interessante. Me dá, você consegue contar para a gente um exemplo de um caso que você cuidou dentro da terapia comportamental? Eu adoro Uhum. exemplos. Sim, sobre ansiedade, para a gente pegar Pode, o para a gente tema. já ter um gancho. Tá, exemplo clássico do pânico. Pânico, a pessoa interpreta de um jeito catastrófico uma sensação física que é inofensiva. Então, por exemplo, tem o coração acelera, e aí acelera do nada, e a pessoa presta atenção naquilo e interpreta de um jeito catastrófico. Estou tendo um infarto, eu vou morrer, eu vou desmaiar. Essa interpretação leva a uma reação emocional de mais ansiedade, e essa ansiedade leva a uma reação no corpo de mais adrenalina, de intensificar o sintoma físico em questão, então aumentar o batimento cardíaco e provocar outros sintomas também, por exemplo, extremidades frias, músculos tensos, sensação de falta de ar, e aí a pessoa está ainda mais convencida de que ela vai passar mal, de que ela vai morrer, e entra nesse ciclo até a adrenalina esgotar, que dura uns 15 a 20 minutos, e sofre bastante durante esse processo. Então, na terapia cognitivo-comportamental, eu explico para ela basicamente do jeito que eu expliquei aqui, usando o exemplo próprio, e a gente trabalha para mudar essa interpretação. Então, ela pode ter o batimento cardíaco acelerado, mas interpretar aquilo de um outro jeito, de que assim, aquilo é um sintoma físico, normal, inofensivo, e que isso não significa que eu vá morrer. E pensando desse jeito alternativo, ela tem menos ansiedade e por isso o sintoma físico não intensifica, não aparece os outros, a crise não vai para frente. Falando assim, parece mais simples do que é, Uhum. porque assim, a nossa cabeça não consegue ser convencida simplesmente de que, você não vai morrer quando seu coração acelerar, porque na hora aquilo parece muito verdade. A nossa cabeça tem essa característica assim de levar muito em conta a experiência do momento. E aí por isso que para mudar essas ideias, muitas vezes a gente tem que fazer experimentos comportamentais. Então, eu já fazia corrida estacionária antes de ser modinha, porque no consultório a gente precisa induzir o sintoma físico que a pessoa teme. É claro, assim, com o consentimento dela, entendendo o modelo como funciona. Então, uma coisa que a gente fazia era correr sem sair do lugar dentro do consultório para induzir a aceleração do batimento cardíaco, ela ficar ansiosa, mas aí ela perceber que ela pode persistir fazendo aquilo, continuar com aquele sintoma até intensificar o sintoma, que não acontece nada, e mesmo a ansiedade, ela aumenta e depois ela diminui. E aí a pessoa tendo essa experiência de ter o sintoma desconfortável durante o tempo todo, sem fugir dele, e perceber que a ansiedade vem, aumenta e depois diminui, aí isso sim convence a cabeça de que aquele sintoma é inofensivo. E aí, da Uhum. próxima vez que ela tiver aquilo, tem menos chance de interpretar do mesmo jeito catastrófico. Que interessante. Adorei Uhum. saber isso. Que legal. Então você bota o pessoal para correr aí dentro do consultório. A gente tem que ser bem criativo quando é pânico para induzir os sintomas. O batimento cardíaco é até fácil, porque é só fazer Aham. exercício. É. E na terapia cognitiva comportamental, o tratamento ele é curto, então o que eu sinto na sua fala é que é bem objetivo, assim, Exato. é, é curto, então não é algo que dura muito tempo, geralmente. Não, é variável, né? Mas é de curto prazo, no pânico mesmo, que é o exemplo que eu peguei, na maioria das vezes é um tratamento bem breve. Porque é isso, assim, uma vez que a pessoa compra o modelo Uhum. cognitivo que a gente chama, que é essa explicação para o sintoma, e que ela está disposta a fazer um experimento desse, e ela passa por ele, assim, Uhum. é bem é bem transformador, assim. É uma coisa que me apaixona na terapia, é isso, assim, como que a gente consegue mudar coisas profundas e tem evidência disso, assim, de que a gente muda conexões cerebrais mesmo com experimentos, assim. Aham. Interessante. É, eu tenho um amigo próximo que sofre de síndrome do pânico
E a percepção dele é que esse pânico, essa síndrome do pânico veio de um trauma que ele viveu na infância. Uhum. E aí ele tenta trabalhar esse trauma. Isso não é o que a terapia cognitiva comportamental faz. Ah, entendi. Exato. Ela... Ixi, Desculpa. travou, Rodrigo. Não, pode falar. Tá. Não, por que que a gente não faz isso, não vai atrás de um trauma do passado? Porque, assim, fizeram estudos sistemáticos, ensaios clínicos, pesquisando, assim, os tipos de intervenções e viram que quando a gente foca no presente e muito mais no fator que está mantendo o sintoma, mantendo a doença, a gente consegue resultado muito mais rápido e muito mais duradouro do que se a gente Uhum. fica buscando a origem do passado. A gente reconhece, claro, que isso tem influência, mas não é o foco principal do tratamento, por isso que torna ele também mais objetivo. Ah, legal. Bom, então vamos entrar de vez nas perguntas e no tema ansiedade, já que agora a gente conheceu um pouco sobre a terapia comportamental, que você é especialista, e um pouco da sua visão. A primeira pergunta é: como você define ansiedade, Rodrigo? O que é Uhum, ansiedade e quando que a gente deve buscar a ajuda de um profissional? Porque eu imagino que uhum, todo mundo tem um nível de ansiedade, né? Assim, até a pessoa mais sim. calma e mais tranquila. Então é isso. Então, ansiedade é uma emoção que todos nós experimentamos e é uma emoção que sinaliza para a gente um perigo. Nesse sentido, ela é bastante semelhante ao medo, inclusive nas reações que a gente tem. A gente só faz uma diferença. O medo, ele se refere a um objeto concreto, específico, presente naquele momento. Então, animais têm medo, porque se eles veem um predador, tem toda aquela resposta imediata de adrenalina, de preparar o corpo para lutar ou para fugir. A gente tem a mesma coisa também. E aí a gente chama medo quando é um objeto concreto, sei lá, um cachorro correndo atrás de você. A ansiedade, a manifestação física é exatamente a mesma. É seu corpo se preparando para fugir ou para enfrentar um perigo. Então, é coração acelerado, sensação de falta de ar, músculos tensos, extremidades frias, para concentrar a circulação nos músculos e na parte central, que é que vai precisar mais de energia, aumento de foco, e diminui a circulação gastrointestinal, porque não precisa de sangue, não precisa funcionar na hora que está enfrentando perigo. E aí isso pode produzir sensações também de náusea ou de algum desconforto abdominal. Só que aí os seres humanos eles têm essa capacidade única de viverem nas cabeças, né? Cada um vive na própria cabeça. E aí os objetos que causam medo para a gente, eles podem estar nas ideias, no mundo das ideias. E aí é aí que a gente chama de ansiedade, quando o objeto que está provocando aquela reação está no mundo das ideias. E aí esse Uhum. objeto muitas vezes vai se referir a alguma interpretação que a gente está fazendo de ameaça, de perigo ou de incerteza. E todos nós temos também. Essa é uma reação normal. O quando que é o ponto de procurar ajuda? O limiar mais fácil de para a gente se orientar é assim, quando que isso está fazendo a pessoa sofrer demais, quando isso está atrapalhando ela fazer as coisas, está paralisando e ela não está conseguindo sair daquilo sozinha. Porque o pânico é um exemplo que eu dei assim de como que a ansiedade encontra maneiras de se auto-perpetuar. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem um pânico, que é quando ela tem um episódio súbito de ansiedade muito intensa e muito aguda, e passa a temer as próprias sensações físicas e evitar comportamentos que levam àquelas sensações físicas, aí ela entrou num ciclo que Uhum. vai acabar perpetuando a ansiedade. E aí esse é um ponto de procurar ajuda, porque se ela não entende o que está acontecendo e alguém não ensina para ela o que fazer, aí fica difícil sair sozinho. Interessante. Eu fiquei eu não comentei isso depois da sua fala aqui. Então, no caso da síndrome do pânico, o episódio de pânico ele dura enquanto dura a adrenalina no corpo daquela pessoa, que é 15 a 20 minutos. E aí, porque não tem mais adrenalina, abaixa e ele. Que loucura, cara. Que... É, esse é um aprendizado importante para as pessoas que têm pânico, porque é difícil para elas acreditarem que a crise é autolimitada.
Aham. Quando elas estão sentindo aquilo, elas acham que aquilo vai durar para sempre, ou até elas enlouquecerem, ou até elas morrerem, mas não. Uhum. Uhum. Bom, Rodrigo, mesmo se elas continuam com pensamentos disfuncionais que poderiam fazer com que essa ansiedade durasse mais, tem o tempo fisiológico que é esses 15, 20 minutos? Ou se eu Uhum. continuar com esses pensamentos assim, ela pode prolongar? O típico é não prolongar. Às vezes, e principalmente se pessoas que têm transtornos mentais mais graves, transtorno de personalidade, por exemplo, às vezes pode durar mais tempo. Porque aí é outro mecanismo, assim, ela entra num loop, assim, de mecanismos que alimentam a ansiedade e fazem ela durar mais tempo. legal. Rodrigo, e qual que é a relação? Bom, e aí como é que tá essa história agora que a gente está nesse momento tão atípico, né? Acho que é o mínimo que a gente pode dizer. É, Aham. como é que está seu consultório? Aumentou, diminuiu? E além desse momento que a gente está vivendo, fora da questão da pandemia, eu acho que a gente está vivendo num mundo que está transformando muito, muito rápido, assim. Uhum. Eu não sei, eu tenho a percepção que a gente é de uma época do planeta que as transformações estão sendo muito rápidas, assim, e Uhum. muito grandes, né? Então, é, linkando, assim, eu quero que você fala da pandemia, assim, nesse momento exato, mas também de uma forma ampla, a tecnologia e como a forma como a sociedade tem vivido. Como é que é isso no seu consultório? O que você percebe em relação à ansiedade, né? O enfrentamento Uhum. da ansiedade. Sim, então, vem aumentando continuamente com a pandemia. Eu percebo no consultório já, assim, esse aumento de procura, assim, de não ter mais horário. E eu acho que é compreensível, e frente, assim, à incerteza. Eu falei que a ansiedade tem muito a ver com isso, né? Com ameaça, com perigo, com incerteza, e é isso que a gente está vivendo. Agora, mesmo antes da pandemia, eu, assim, não só, aí não precisa só se ater à minha experiência, porque já tem estudo demonstrando isso, assim, como que vem aumentando também continuamente ansiedade, depressão, todos os transtornos psiquiátricos, na verdade. E explicações possíveis para isso tem a ver exatamente com o nosso estilo de vida. Quanto mais o estilo de vida nosso fica urbano, sedentário, isolado, competitivo, e mais as pessoas adoecem. E a tecnologia, celular que eu estou falando principalmente, né, e redes sociais, elas têm o potencial de fomentar o que tem de pior na gente, assim, em termos de provocar ansiedade. Então, por exemplo, comparações, ou então, Uhum. assim, é, se esconder no anonimato da internet, né? E aí, com isso se sentir confortável para atacar pessoas, para criticar. Então, assim, todos esses são fatores que explicam esse aumento de ansiedade. E aí agora com pandemia, né? A gente está falando de riscos reais de um vírus letal, contagioso, que a gente sabe que está circulando. É, então, assim, é natural a gente ficar ansioso. Quem Uhum. não ficou ansioso em nenhum momento, assim, não está entendendo direito o que está acontecendo. É, então, uma coisa que a gente costuma fazer muito na terapia é corrigir uma distorção de pensamento que está levando a pessoa a ficar ansiosa. Igual eu dei o exemplo do pânico. Mas, agora, durante a pandemia mesmo, o pensamento que está levando todo mundo a ficar ansioso, assim, ele não é distorcido, é um pensamento real. Assim, existe um risco de nós mesmos ou pessoas queridas adoecerem, sofrerem, morrerem, de nossa vida já está mudando, assim, não dá para negar isso. E o futuro não dá para dizer que reserva coisas boas a princípio. E ainda as preocupações sobre a repercussão econômica, tanto da epidemia em si, das pessoas que vão adoecer e vão morrer, quanto as repercussões da quarentena, do isolamento. Então, vou dizer para as pessoas assim, para elas não ficarem ansiosas e que está tudo bem, quando assim todas as outras evidências mostram que não. É, Aí a gente tem a outra ferramenta que, quando o pensamento é realista, aquele pensamento que está levando à ansiedade, então a gente pode reagir de uma forma diferente à ansiedade. Porque se a gente vai no automático,
é querer se livrar imediatamente daquele sentimento desconfortável. E aí isso acaba levando para comportamentos que acabam piorando. E as pessoas têm falado muito, por exemplo, de procurar alimento, ou procurar álcool, ou procurar outras drogas para lidar com isso. Assim, são formas disfuncionais porque mesmo que aliviem a ansiedade na hora, elas trazem outros problemas, inclusive aumentam o nível de estresse no longo prazo. Então, se a gente aprende a partir do momento que a gente sente a ansiedade, por exemplo, acolher a ansiedade, em vez de querer se livrar dela e poder, assim, abraçar aquela experiência, mesmo aquela experiência desagradável, e a partir do momento que a gente reconhece o que está provocando aquela ansiedade, se é, por exemplo, o medo da pandemia e as suas repercussões, se concentra em, tá, o que eu posso fazer? O que está no meu controle para lidar com isso? E focar em fazer isso. Uhum. Ótimo. Não é tão simples, né? Ouvindo o Rodrigo parece. Eu tô querendo propor uma live por dia com o Rodrigo, gente. O que vocês estão achando? Sem dúvida. E aí eu queria compartilhar com vocês uma conversa que eu tive ontem com um amigo australiano. Que engraçado também, Rodrigo, que as coisas têm são dimensões diferentes, né? E pra você entender, assim, ontem eu estava conversando com um pai de um amiguinho da minha filha, e ele falou: Yuri, como é que tá aí no Brasil? Como é que tá no Brasil em relação ao coronavírus? Aí eu falei: cara, eu tô preocupado, assim, porque a política não tá alinhada, tá tendo uma série de outras confusões acontecendo, a pandemia às vezes nem é o tema principal. Aí ele falou assim: mas tá muito ruim? Eu falei assim: não tá muito ruim. Mas eu acho que vai ficar. Eu falei daqui, né, gente? Eu falei assim: eu acho que vai ficar muito pior. Eu falei com ele isso. Ele falou assim: mas tá morrendo quantas pessoas? Assim, de número, só para eu saber os números. Aí eu falei assim: por volta de 300 pessoas. Aí ele falou: você tá maluco, cara? Você falou assim: tá horrível. Na Austrália morreu 80 na pandemia toda, sabe? Você está morrendo 300 no Brasil, 400. E aí eu senti uma vergonha, porque realmente, como assim eu estava achando isso pouco? Não que eu estava achando pouco, eu estava preocupado mais no futuro do que agora. E ele falou: cara, já está muito ruim. Tá um caos o Brasil, está morrendo 400, 300. Aí eu falei: cara, e como a gente brasileiro, e eu percebo esse comportamento, assim, eu falo com a minha esposa que a gente se conhece muito mais quando a gente sai da nossa cultura e vive numa cultura diferente, né? E aí a gente vê o tanto que eu vejo a diferença aqui dos dois povos. Não tem ninguém brincando com isso, sabe? Eu vejo uma série de piadas acontecendo. O brasileiro tem uma coisa de tentar ser leve, assim, mas nesse caso eu tô achando, enfim. Eu fiquei muito. Depois eu fiquei envergonhado. Falei: cara, é mesmo. É muito diferente a forma como se vê as coisas, sabe? Assim, e as pessoas, né, do mundo todo. E eu me senti um brasileiro consciente. Eu acho que, sabe, perto desse. Bem, enfim, não sei. Eu queria compartilhar isso com vocês. Ao mesmo tempo, é uma leveza que às vezes ela diz muito mais de uma fuga do que de tentar amenizar o estresse mesmo. Exato. De enfrentar, né, Mish? Às vezes é muito mais uma fuga do que. Eu concordo, tá vendo aí? Como que é o exemplo, assim, de a forma como a pessoa escolhe lidar com a ansiedade acaba trazendo mais problema. Então, tem a ansiedade lá que está avisando de um perigo real, mas aí por aquela emoção ser desconfortável, a pessoa querer se ver livre dela, pode adotar essa estratégia de esquiva ou de negação. Uhum. E sendo que o risco é real. Então, assim, se comportar desse jeito acaba aumentando o risco. E aí, por isso, acaba sendo um método disfuncional. E o tanto que é interessante quando a dinâmica familiar acaba influenciando nisso também, né, Rodrigo? Assim, de aumentando esses pensamentos disfuncionais, ou então na hora que uma pessoa está começando a melhorar, a outra vem com todas as questões e aí, sei lá, tem um regresso de novo a questões que já foram trabalhadas, né? Sim.
É um período de muitos desafios, assim, e eu fico vendo com isso também, com a quarentena. É, assim, eu sou muito grato de viver em um lar harmonioso, porque, assim, infelizmente não é a realidade de muitas pessoas. E Aham. aí, quando as pessoas têm que ficar todas na mesma casa, acentuam conflitos, assim, que antes não eram tão presentes, porque não conviviam tanto, né? E aí, a pessoa tem que lidar isso com o estresse da quarentena, o estresse do convívio difícil com outras pessoas. É, Então, assim, eu acho que eu já passei a mensagem do quanto que eu acredito que a coisa é séria. Então, assim, eu não quero aliviar aqui e fazer parecer, assim, que é tranquilo e que tudo tem um jeito fácil de resolver. Uhum. Mas acaba que é meu trabalho, né? Assim, não ficar paralisado em todos esses problemas e pensar em maneiras de resolver, de ajudar as pessoas. E, então, assim, quando a gente fala nisso, nessas dificuldades de conviver ou de todas as emoções negativas que a quarentena e que a pandemia traz para a gente. A outra forma de ver isso é como uma oportunidade de a gente aprender coisas novas, assim, habilidades novas, habilidades emocionais mesmo que eu estou falando. E coisas assim que antes a gente já precisava antes, já seriam úteis antes, mas nunca foram tão necessárias quanto agora. Como, por exemplo, outras formas mais efetivas e funcionais de lidar com a ansiedade. Rodrigo, engraçado que eu preparo as perguntas, mas eu não sei como é que a conversa vai desembolando, assim, né? Então, às vezes, as perguntas ficam fora de ordem, assim, que seria interessante, mas eu gosto dessa pergunta aqui, que eu acho que a gente pode aprofundar nela mais, que é, quais são os problemas que a ansiedade nos traz, assim? O que você percebe dos pacientes, das dificuldades que a ansiedade traz a eles, ou até na sua vida Uhum. pessoal? A maior e a mais negligenciada pelas pessoas que têm um transtorno de ansiedade é esquiva. Por causa da ansiedade, elas deixam de fazer várias coisas para evitar de sentir aquele desconforto e para ter assim, viver ali naquela zona de conforto. E aí, você não faz ideia, assim, das coisas que a gente considera garantidas para a gente, que as pessoas devido a um transtorno de ansiedade, têm muito sofrimento em fazer, ou então, assim, evitam completamente e abrem mão a vida toda de fazer aquilo. Por exemplo, algo que é tão precioso para a gente agora, né? Tipo, sair na rua, estar num ambiente livre, para muitas pessoas um ambiente com o ar livre, para muitas pessoas que têm pânico é insuportável. E aí elas abandonam completamente isso, ou elas só suportam fazer estar no ambiente desse com algum comportamento de segurança, por exemplo, estando com alguém, ou então assim tendo um remédio para se sentir qualquer coisa ela tomar, ou então para beber, para poder aliviar aquilo. A ansiedade no caso da fobia específica, né, por exemplo, de avião, que a pessoa não se limita a viajar para vários lugares diferentes ou até limita oportunidades de trabalho por causa para não sentir aquela ansiedade na hora que entra no avião. Quando as pessoas têm uma ansiedade que a gente chama transtorno de ansiedade generalizada, que aí é uma ansiedade mais persistente e crônica, aí o tipo de prejuízo tem mais a ver com outras coisas, assim, tem a ver com o que a ansiedade faz no corpo quando ela fica elevada durante muito tempo. Então, assim, ela afeta hormônios que estão ligados ao estresse, tipo cortisol, e que afeta inclusive o desenvolvimento do cérebro, provoca atrofia de algumas regiões e aumenta também a tolerância à insulina, e aí por isso favorece a pessoa a ganhar peso ou até diabetes, por exemplo. E o processo cognitivo da ansiedade, de ficar sempre preocupado, sempre pensando em possíveis ameaças, sempre tentando se preparar ou planejar para o que vai vir, também é muito desgastante. E aí a forma que o cérebro tem de demonstrar o desgaste é a depressão. Então é muito comum também a ansiedade levar à depressão. Interessante. Eu tenho um caso que se eu não me engano, esse caso, eu adoro ele. E eu li no livro do Nuno Cobra, que é um educador físico, foi preparador físico do Ayrton Senna. Ele escreveu um livro que ficou famoso, eu acho, que chama Semente da Vitória. Nuno Cobra depois se envolveu numa série de polêmicas aí, né? Nem sei se eu gosto dele tanto mais hoje em dia. Depois vocês pesquisam sobre o Nuno Cobra. Mas ele conta um caso no livro que eu acho engraçadíssimo, que é assim, tinha um cara viajando na estrada
E aí o carro acabou a gasolina, o carro dele acabou a gasolina. E aí ele falou, pô, vou andando aqui e até encontrar um posto. Eu acho que tem um posto aqui por perto, ele conhecia um pouco a estrada, e aí ele encontrou um cara, o cara falou assim, olha, tem um posto realmente, é 4 quilômetros daqui, você vai andando, mas eu não sei se eles têm galão lá para você transportar essa gasolina de volta. E se tiver, eu acho que vai ser muito caro esse galão. E aí esse cara começou a andar, falou assim, pô, será que eles não têm galão? Será que tem galão, não tem galão? Mas se tiver galão, eu acho que eu pago no máximo R$ 30 no galão. Aí ele andou mais 1 quilômetro, falou assim, não, mas eu pago R$ 60. Não, mas R$ 60 eu acho que é muito caro um galão. Aí ele foi andando e falou assim, mas se eu pôr na sacola, assim, cara, eu acho que esses caras vão vender para mim um galão por R$ 100. Eu não acredito que esses caras vão vender um galão por R$ 100. Até que chegou no posto, chegou o frentista, falou que eu posso já. Ele falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Vai a merda, cara. Eu não quero saber de nada. Você vai vender galão. Ele já tinha criado o problema dentro da cabeça dele e ele já tinha sentido a raiva, ele já tinha sentido todos os sentimentos negativos ali de ansiedade, o que você estava falando, né, Rodrigo? Eu acho que isso rola demais com a gente, né? A gente cria a gente tem uma fagulha e vai aumentando aquele problema, e quando talvez chega o problema mesmo, a gente reage já de uma forma completamente alterada, né, e maléfica, do que numa situação de atenção plena. Em que você, bom, vou esperar para ver o que vai acontecer, né? Eu acho que isso traz um pouco também o que a gente está vivendo, né? Assim, o cenário é ruim, então o futuro, não vejo como se ter um futuro bom, mas vamos esperar, ué, né? Eu não sei. Às vezes o galão é R$ 10, cara. É metade do preço que a gente está, sei lá. Às vezes, bom, também, mas eu acho que também não é criar expectativa boa, né? Eu acho que é só viver o que está acontecendo e ver o que a gente pode fazer, né? Pode Tem falar. uma frase que é atribuída ao Mark Twain, não sei se é dele, que ele fala, eu vivi várias tragédias na minha vida e algumas delas até aconteceram. E é isso, é como que a nossa mente reage não ao que acontece, mas reage a esse mundo interno que a gente cria. Então, quando a gente está pensando nisso, né, que o galão vai ser R$ 60, o nosso corpo não entende que aquilo é um pensamento de que o galão é R$ 60. Ele está reagindo como se você estivesse lá diante do galão de R$ 60. Ele já está vivendo a indignação, né? Do aproveitador, né? Bom, e esse é o que ele... Desculpa, pode falar. Não, é porque eu já ia mudar de pergunta. Se ainda dentro dessa pergunta. Posso mudar? Não, dentro desse tema, dentro disso, até não é uma das perguntas que eu tinha planejado, mas eu queria te ouvir em relação a isso. Eu gosto muito da meditação e da atenção plena, do respirar. E gosto muito da comunicação também, cara. Todos os meus sentimentos eu comunico muito com as pessoas ao meu redor, sabe? Queria que você falasse sobre isso, assim, da atenção plena, meditação, como você enxerga e a comunicação também dos sentimentos, né? É uma coisa que eu tento educar a minha filha também, a ela entender o que ela está sentindo, tentar falar de alguma forma, sabe? Os sentimentos dela. Eu acho que isso ajuda na ansiedade, né? Enfim. Sem dúvida. Bom, obrigado por você já ter trazido o tema que estava aqui no meu roteiro interno de todo jeito, porque quando você pergunta lá as estratégias para lidar com a ansiedade, o que eu mais tenho falado ultimamente é atenção plena, porque assim é uma estratégia que eu acho que é generalizável, assim, porque é uma habilidade inata, né, que todo cérebro humano tem. A gente não cultiva, mas todo ser humano tem essa capacidade. E é algo assim que hoje está mais difundido, assim, tem recursos em YouTube, tem aplicativos, tem livros, então é fácil a pessoa se auto-instruir nisso. E eu acredito muito nisso, né, de a pessoa desenvolver a capacidade ela mesma, porque
se for depender só dos psiquiatras ou dos psicólogos para ajudar as pessoas, assim, a gente não vai dar conta, ainda mais agora com a pandemia. Então, sobre atenção plena, né? Sobre praticar essa intenção de estar no momento presente com uma postura curiosa e não julgadora. É o contrário, né, do modo automático que a nossa mente muitas vezes entra, porque ela está acostumada a estar nesse modo de sobrevivência. Então, os nossos ancestrais que ficavam preocupados com o futuro e hipervigilantes com o perigo foram os que sobreviveram, os que ficavam lá de boa, curtindo a floresta, curtindo a água e vendo, será que aquilo é um leão? Os pelos esvoaçantes e dourados na luz do sol, que lindos, esses não sobreviveram. Mas a gente tem ainda essa habilidade de estar no momento presente. E aí a atenção plena coloca isso de uma forma sistemática e bem educativa, que, apesar de vir das tradições contemplativas orientais, né, se apresenta dessa forma laica e com estudo científico que só se acumula sobre a eficácia dessas estratégias para a ansiedade. Todos os transtornos de ansiedade assim têm alguma evidência de eficácia, alguns mais, outros menos, para depressão, para dependência química, para bem-estar em geral, para dor crônica, para pessoas com doenças crônicas, mesmo pessoas que não têm doenças mentais, porque tudo isso treina a pessoa a não ficar só no modo automático de reagir às situações, mas poder se abrir para a experiência do momento. Isso por si só, muitas vezes, vai cortar a ansiedade, porque aí a gente está reagindo ao que está acontecendo e não às nossas ideias sobre o que está acontecendo. E mesmo quando o que está acontecendo, igual a pandemia, é algo que realmente gera ansiedade, a gente pode enxergar essa emoção como o que ela é, um fenômeno. É uma mensagem que a gente está recebendo, de que, perigo. E aí, o problema não é o mensageiro. Então, é o que a gente fala, né? Assim, tá, não mata o mensageiro. A emoção é isso, a emoção é o mensageiro. Então, tá, a ansiedade está ali comunicando, tem perigo, eu vim aqui para te avisar disso. Então, o problema não é a ansiedade, o problema é a fonte do perigo. E se esse perigo é real, assim, o que eu posso fazer no momento presente para aumentar meus recursos para lidar com esse perigo. E sobre falar sobre as emoções, né? É outra coisa que ótimo assim que você está educando sua filha nisso, porque geralmente as pessoas nós não fomos educados, né? Eu acho, para falar sobre, talvez homens principalmente têm mais dificuldade ainda, né, de falar sobre emoções que não a raiva. E é isso, as emoções são os mensageiros. Então, se a gente aprende a reconhecer receber o mensageiro, ver ali qual que é a mensagem que ele está trazendo para a gente, e então assim, qual que é a necessidade que aquela emoção comunica que eu preciso atender. Então, a gente sofre menos. Então, se a semana passada, por exemplo, eu estava mais desanimado e triste. Então, assim, esse era o mensageiro. Falei assim, aqui, você está triste. A tristeza comunica algo de perda, né? Então, tá, por que eu estou triste? O que eu perdi? Do que eu estou sentindo falta? No caso, era coisas que não dá para suprir, tipo sair de casa e o contato social, mas também a atividade física que eu tinha diminuído e estímulo, fazer coisas novas. Então, tá, a partir do momento que eu reconheci essa emoção, recebi a mensagem e tá, então eu preciso fazer isso. Então, e oriento minha resposta para isso, qual que é a minha necessidade, aí isso melhora. Aí eu passo a fazer mais exercício, mesmo não podendo encontrar as pessoas, mas eu posso conversar mais com elas e busco coisas novas. Interessante. E a questão da meditação na atenção plena, você vê uma ferramenta para alcançar a atenção plena ou Sem dúvida. Como que você vê a meditação? Eu esqueci da meditação também. Foi outra coisa a mais que eu incrementei da última semana, quando eu percebi a necessidade que minha mente estava me comunicando. Eu comparo que é tipo a malhação, né? O treino funcional. Assim, é uma forma bem intensiva de você fortalecer a sua atenção.
Então, eu incentivo bastante as pessoas a fazerem, eu mesmo faço. Fiquei chateado que na semana passada eu perdi uma sequência do meu aplicativo de 195 dias, meditando todos os dias. E aí você perdeu uma. Foi. E O que aconteceu, cara? no domingo, o dia que eu tinha mais No tempo livre. domingo. É, e a coisa da disciplina que eu quis colocar, mas assim, não como é aquela coisa dura, não como é aquela coisa crítica, assim, não, tenho que meditar todos os dias. Assim, se eu percebo que me faz bem e eu sei que a consistência, a regularidade é importante, então, e o aplicativo com essa disciplina me ajudava, então, isso me estimulava. Fiquei meio desestimulado por uns dias depois de ter perdido, mas já voltei. É, e aí o que eu explico para as pessoas, muitas vezes fala assim, não consigo meditar, ou então assim, eu sou muito ansioso e aí a minha mente não para. As pessoas têm muitas confusões sobre o que esperar com a meditação. De esperar assim que vão esvaziar a mente, ou então que Aham. vão conseguir focalizar a atenção naquele estímulo durante o tempo todo. E eu explico que não, que quando a gente escolhe focar a atenção na respiração, por exemplo, a gente sabe que a nossa mente vai distrair. Mas como a gente está fazendo aquilo intencionalmente e de uma forma curiosa, então a gente percebe que a mente se desvia e escolhe trazê-la de novo de uma forma leve. E faz isso tantas vezes quantas forem necessárias. E, e aí o que a gente obtém com isso, muitas vezes não vai ser visível na hora também. Então, eu falei que eu incrementei a meditação na última semana, porque eu estava mais triste, mais desanimado. Mas aí eu fui ver nos dias anteriores também, eu tinha diminuído a minha prática. E aí isso Uhum. me deixou mais vulnerável. Então, e o contrário, quando eu reativo a prática ou então intensifico, com os dias eu percebo que eu vou ficando menos reativo, vou podendo fazer escolhas mais conscientes e aí por isso eu sofro menos. Então, preparar as pessoas também para, primeiro, não julgar a experiência, inclusive não julgar a experiência da própria meditação, Uhum. e esperar os resultados mais no médio, no longo prazo. Exato. E eu acho que eu passei por isso. Quando eu comecei a meditar, em 2018, eu estava numa sequência maravilhosa. Você usa o Headspace? Qual o aplicativo você usa? Não, eu uso o Lojong. Qual? Lojong, que chama. Longong? Ah, não conheço É. esse. Uhum, Ah, legal. Bom que todo mundo pode pesquisar. Mas, uhum, e aí eu estava numa sequência incrível, assim, de vários dias e umas meditações, Rodrigues, que eu estava assim, eu estava curtindo muito. E até que teve um dia que eu acabei de meditar, eu juro que eu não lembro, não é vergonha não, mas eu não lembro o que aconteceu. Não sei se foi com o vizinho, mas eu tive depois da meditação, eu tive uma impulsividade, assim, não sei se eu tive uma discussão com o vizinho ou com minha filha, enfim. E aí eu falei com um amigo meu que medita e ele falou assim, Yuri, você acha que você vai virar monge, né? Você acha que você virou monge só porque você medita. Ele falou de um jeito muito mais interessante que eu estou falando aqui agora, mas ele falou, cara, tá o processo, calma, é isso mesmo. Você não é que uhum, você medita todo dia que você vai ser o cara mais paciente do mundo toda hora, né, cara? Então eu acho que a gente tem que ser mais carinhoso com a gente mesmo e aceitar essas oscilações que fazem parte do universo mesmo, né? É, uhum. Sim. é, eu vejo o mar, É, eu moro perto da praia, eu vejo o mar e eu vejo cada dia o mar está de um jeito, as ondas estão de um jeito. Então a gente está numa série de. Está num sistema que está mudando o tempo inteiro, nada é permanente, né? É, é, é isso, é a ilusão da permanência, né, que a gente tem, de que a gente é sempre a mesma pessoa. E o quanto que isso faz a gente sofrer, né? Porque quando a gente, sei lá, tá ansioso, acha que... eu até falei, né? Tem gente que fala isso, eu sou ansioso. Sim, é uhum, isso. Tá tão identificado com o fenômeno que coloca aquilo como que se ela é. Assim, tá, você tem ansiedade, você tem raiva, você tem dor, você tem alegria, você tem amor, você tem paixão. Sim, você é um ser humano. E aí você veio o pacote todo junto. exato, exato. E Bom, a gente fala. hum, Tá, pode. não, só ia comentar das suas fases da meditação. Eu também passei pela mesma coisa. A gente diz que tem as três fases, né? Primeiro é a lua de mel,
quando é isso, né? Você fica mais calmo e aí você acha que você vai ser um monge. É. A segunda fase, que é a fase da desilusão, que assim, putz, não acontece desse jeito, assim, eu continuo sendo a mesma pessoa, meus problemas não se resolveram. E o terceiro estágio, que é o estágio da aceitação radical, que é poder, assim, reconhecer que a gente pode ter esses fenômenos mesmo desagradáveis e às vezes comportar de formas que a gente não queria, que vai se envergonhar, e que é isso mesmo. E tá tudo bem ser assim, e a gente está em eterno aprendizado, que não vai terminar nessa vida. Ótimo. Para a gente acabar e abrir a pergunta para o pessoal, eu queria fazer duas perguntas. Uma, eu estava vendo uma entrevista do Siddhartha Ribeiro. Você conhece o Siddhartha Ribeiro, Rodrigo? Não, Não? não. Ele é um neurocientista. Muito legal. Uhum. Pesquisa aí todo mundo depois. Tem uma entrevista dele com Bruno Torturra, que é um cara que eu gosto muito, que eu achei genial nesse período de pandemia. Ele fala do sono, dos sonhos, sabe? Que também é um tema que talvez a gente pode falar, ou se alguém quiser perguntar aí. Mas ele fala da coisa, ele trabalha muito com a questão evolutiva do ser humano, que a gente, ele fala assim, cara, quando você viaja para o lugar onde você encontra os primeiros fósseis humanos, então é na África, lá, não sei se é Tanzânia, ele fala assim, cara, e você vê aquele ambiente, você entende por que que a gente conseguiu evoluir tanto, aquela coisa de tanta escassez, sabe? Escassez de água, escassez de comida, escassez de temperatura. Era o leão que estava ali comendo e ali tinha vários. Enfim, esse ambiente de escassez fez a gente evoluir. Segundo ele, falando bem, eu acho que eu não represento bem ele aqui não, mas isso que ele falou, escassez de... E o que acontece agora é que essa escassez que a gente tanto teve e que nos fez chegar até aqui, ela já não existe mais. E a competição já não é uma coisa necessária, sabe? Então ele entende que esse momento que a gente está vivendo é um grande salto para o ser humano entender que a competição que já não vai ter muito lugar, que a gente está no mesmo barco e que tem comida, tem as coisas básicas, tem em abundância, se for bem repartido, né? E ele acredita, eu gostei da conversa porque ele tem uma visão bem otimista e eu tento ser otimista, é que ele fala, eu acho que vai existir uma união global mesmo, vai começar pela questão da saúde, né, que tem que se unir mesmo até para combater esse vírus que não diferencia condição econômica, enfim. E ele acha que a gente tem que se adaptar à abundância agora, de certa forma, a abundância do que antes era escasso, sabe? O que você acha? O que você acha disso? Eu acho que faz todo sentido. E essa é a habilidade fantástica do ser humano, assim, de poder refletir sobre a própria consciência, né, e poder ajustar o próprio comportamento para o que o momento precisa. É isso, a gente avançou, a gente evoluiu a partir desse ambiente de escassez, né? E aí por isso o nosso cérebro, se ele for deixado no piloto automático, vai caminhar nesse sentido de competição, de agressividade, ou de ansiedade, ou de medo. Só que a gente tem essa capacidade de treinar a nossa mente para não ficar refém só desses nossos mecanismos evolutivos de sobrevivência e poder ver o que é realmente necessário agora. Eu acho tão fantástico essa coisa de, mesmo o que está sendo exigido para a gente nesse momento, de tipo, ir contra a tendência natural nossa. Então, assim, a tendência natural nossa é ser gregário, é estar ao ar livre, e aí nesse momento a gente tem que fazer o contrário disso, porque a gente entende que tem um micro-organismo lá fora, ele é a ameaça que exige esse comportamento nosso agora. Então, assim, se a gente pode fazer isso, concordo. Por que a gente não pode também refletir sobre todo mais que contribuiu para o surgimento dessa pandemia, né? O crescimento desordenado, a competitividade, a busca por sempre mais recursos, mais, assim, isso nos trouxe até aqui.
Então, acho que é para muita reflexão mesmo. Concordo. Bom, e para fechar o ciclo de pergunta e resposta e abrir para os participantes, qual que é a relação que você vê, e aí eu não podia deixar de fazer essa pergunta como educador físico, qual que é a relação que você vê ansiedade e exercício físico? Aí. Bom. Estava esperando, eu preparei para isso. Eu fui fazer Ah! revisão da literatura sobre isso. Então, é claro que ajuda. Então, eu fui olhar o que tem de evidência a respeito disso. Surpreendentemente, não é de tanta qualidade quanto a gente gostaria. Os Mas tem, estudos? Os sim, estudos? sim, de fazer assim um ensaio clínico mesmo, assim, sistemático, com grupos grandes, Longo prazo? controlados. Mas o primeiro ensaio clínico já foi em 97 e hoje já tem meta-análises que envolvem vários estudos, né, que colocam até 42.264 participantes, assim, dos vários estudos, mostrando assim o efeito do exercício físico sobre a ansiedade, o exercício físico como a única intervenção, e aí completamente variável a questão dos treinos, da frequência, da duração e do tipo. Mas tem evidência de exercício, mesmo sessões de 20 minutos e mesmo 2 vezes por semana, de que isso tem benefício sobre a ansiedade. Mas o efeito maior mesmo é de 3 a 4 vezes por semana, com duração maior do que 40 minutos. E esses efeitos eles passam a ser mais observados depois de 4 a 9 semanas. Eu acho que São nós exercícios médicos... aeróbicos? Você sabe sim, dizer? a grande maioria é. Tem um Uhum. ou outro só que é com exercício de resistência. Nós médicos, nós temos uma tendência de subestimar o poder de estratégias não farmacológicas. Talvez até por isso que não tenha tanto estudo. Mas tem estudos comparando até exercício físico com estratégias farmacológicas para a ansiedade. Por exemplo, o antidepressivo, que é o tratamento que a gente mais usa. E depois de 4 semanas, 16 semanas, os efeitos se igualam. Então, assim, os efeitos, todos dois, o exercício e o antidepressivo, melhoram a ansiedade. O antidepressivo ele tem uma vantagem de começar o efeito mais rápido, mas aí, seguindo esses grupos por mais tempo, por 16 semanas, chega na semana 16, tanto o grupo que tomou antidepressivo quanto o grupo que começou o exercício físico está tendo os mesmos benefícios de Uhum. redução de ansiedade. E como isso acontece? Isso tem a ver com vários efeitos que o exercício físico tem sobre o corpo. Ele diminui a tensão muscular em repouso, ele libera ácidos graxos livres no sangue. Esses ácidos graxos vão ocupar as proteínas que transportam o triptofano no sangue. Com isso, vão liberar triptofano. Cai mais triptofano na corrente sanguínea e o triptofano é matéria-prima para neurotransmissores que estão envolvidos na ansiedade, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, isso pode explicar o efeito. Tem estudos em animais mostrando isso, aumento desses neurotransmissores em animais depois de se exercitarem. O exercício aumenta a liberação a gente chama fatores neurotróficos. São substâncias que fazem crescer neurônio. Então, o exercício físico faz crescer neurônio, induz neurogênese no hipocampo, que é uma área muito importante relacionada às emoções e à memória. E libera uma substância que é o peptídeo natriurético atrial, e essa substância modula um eixo relacionado ao estresse, que chama hipotálamo pituitária adrenal, que é o que libera o cortisol, no fim das contas. Então, o exercício físico diminui a ativação desse eixo. Legal. Sabe o que eu queria te pedir, te convidar? Você sabe, o blog da BH Race é um blog super aberto para quem quiser escrever, tá, gente? E mandar texto, eu adoro divulgar bons textos lá. Já que você fez essa pesquisa, se você quiser um dia fazer uma revisão e para a gente colocar no blog, aliás, Claro. Rodrigo, nossa, qualquer texto, qualquer manifestação que você quiser ter em nosso blog, a gente tem uma quantidade de visitas bem legal. Não que isso, não sei se isso te motiva ou não te motiva, acho que sim, né? Acho que várias pessoas leem o blog da BH Race. Assim. Top sim. Acho que Obrigado. seria legal citar esses estudos. Uhum.
Porque é engraçado, né? Quando a pandemia surgiu, eu falei com a equipe de treinadores, o Sidney está aqui, o Gabriel, eu falei assim, olha, acho que nunca foi tão importante nós, treinadores, estarem mais perto dos nossos atletas. Imediatamente eu aumentei o número de horas, a gente combinou que a gente ia praticamente dobrar o número de horas de atenção aos atletas. E falei, vocês são agentes promotores da saúde. Então, agora é a hora de mostrar isso, sabe? Mas é legal ter uma referência científica e embasada, né? Foi uma coisa completamente, é claro, da experiência que eu tenho também, mas eu acho que é legal ter isso embasado, a gente ter isso no blog para mostrar para os treinadores também a importância deles, para eles entenderem e dar voz a quem organizou um estudo para dizer isso, né? Enfim, os cientistas. Sim. Bom, a gente nem seguiu um roteiro exato das perguntas, Rodrigo, eu percebi que você se preparou para elas, assim. Então, se você quiser falar mais alguma coisa que eu não perguntei, fica à vontade, mas eu queria muito também ouvir as pessoas depois. Não, era principalmente essa que eu me preparei, que também era um tema que eu queria pesquisar há muito tempo. Uhum. Então ótimo. Então vamos abrir para o pessoal ver o que eles têm a dizer. Se você perguntar nada, eu tenho um monte de pergunta aqui, viu? Na manga. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria comentar que assim, apesar de ser um assunto que faz parte do meu cotidiano, em função, né, do trabalho no consultório, na escola, Rodrigo, você traduz tudo de uma maneira tão tranquila, assim, que na hora que o Yuri falou assim, tipo, vamos abrir para pergunta, eu falei assim, não, deixa o Rodrigo falar mais, sabe? Porque é muito gostoso te ouvir, você traz isso tudo com muita leveza, com muita tranquilidade, com muita riqueza de detalhes, de forma simples também, que ajuda, né, as pessoas que são leigas a entender de um jeito muito, muito gostoso, muito tranquilo, assim. Obrigada. Você se faz entender, Rodrigo, mesmo. Obrigadão, gente. Fico muito feliz mesmo ouvindo isso, porque esse é o meu objetivo mesmo, assim, um valor importante que eu tenho de espalhar essa informação para atingir mais pessoas. Uhum. E aí, Daniela, Vinícius, Léo, Cristiane, Sidney, ninguém tem nenhuma pergunta legal? Vocês são tímidos? Na Fala, Léo. verdade, Cristiane. Fala, Cris. na verdade, ele já expôs tudo, né? E as perguntas que você mesmo já fez para ele, mas as colocações já foram se somando. Então, eu particularmente não tenho perguntas, só confirmar o que ele disse. Para mim, particularmente, a atividade física faz parte integrante da minha saúde mental. Senão, eu acho que eu pirava, viu, Rodrigo? Legal. Sei como é, para mim também, assim, a diferença que fez para minha vida ter uma atividade física regular, assim, e a partir do momento é isso que, quando cai a ficha, né, a gente não abandona nunca. Verdade. A gente queria fazer só um complemento realmente a essa fala, que para mim também, atividade física eu falo que é uma segunda terapia para mim. Então, nesse período de quarentena, até esse contato, né, assim, com o treinador, de ter as aulas, de ter tudo isso, para mim faz muita diferença, porque é a forma de manter um pouquinho disso tudo. E ainda assim a gente vai enfrentando esses altos e baixos, de tem dia que eu não estou muito bem, e aí eu não consigo fazer as atividades, às vezes um período maior, às vezes um período menor. Então você vai mantendo ali e trazendo talvez esses outros complementos para o dia a dia, né? Como ele colocou, às vezes de buscar uma meditação, de buscar uma outra atividade, coisas que eu nunca tinha feito, mas que agora eu já tento buscar para complementar e suprir um pouco daquela atividade, às vezes que eu não estou conseguindo fazer da forma como fazia antes. Né? Então, traz como um complemento, assim, não tem a base científica para falar dos efeitos da atividade física, mas sinto diariamente, sinto no corpo e na mente o quanto que faz diferença para mim. Assim, de tê-las ali naquele cotidiano e tento levar isso para quem está próximo. Então, quando eu vejo um conhecido, um familiar que não faz, eu tento muito levar esse benefício, assim, para eles.
Aham. Que É, legal. o nosso corpo foi feito para isso, para estar em movimento, né? E o nosso cérebro foi feito para habitar um corpo que está em movimento. Então, se o corpo não está em movimento e aí não está mandando o tanto de informação que ele costuma mandar para o que o cérebro vai fazer é fechar as portas que não estão sendo usadas, como se fosse um Hum. hotel com um monte lá de quartos. E aí, assim, se não está chegando informação de movimento, vai fechando as portas. Não está usando aqueles quartos. E aí, o Aham. fechar essas portas é o que se manifesta com a falta de energia, a baixa de humor ou com ansiedade. Então, assim, a gente poder estar sempre alimentando o nosso cérebro com as informações que vêm do nosso corpo é essencial. Legal. Eu percebo nesse momento, pelo menos eu estou vivendo isso também, uma coisa, às vezes eu sinto meu coração apertado e preocupado, e aí eu tomo uma série de medidas, aí eu fico bem, aí depois aperta de novo. Eu acho que tá todo mundo um pouco assim, né? Nesse período de tanta dúvida, assim. Talvez o que mais me dá ansiedade é essa incerteza mesmo. É difícil se apegar ao presente quando você não tem uma perspectiva, assim, né? E aí eu tento focar nas pessoas, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, se unir, tentar ajudar quem a gente consegue, né? Eu acho que talvez é o momento da gente se ajudar mesmo, sabe? Se ajudar com o básico, assim, que é, que é dar o amor, o carinho e o que precisa para uma pessoa ficar bem, assim, né? Enfim, eu acho que é um Uhum. momento de a gente estreitar os contatos e tal. Eu acho que a gente vai sair melhor dessa história toda aí, sabe? Acho que vai ser um grande passo de evolução. É, é uma chance para isso, né? Para a gente se conectar com os nossos valores, o que realmente importa para a gente, porque obriga essa parada, né? Então, porque muitas vezes é isso, no automático, na correria do dia a dia, tá simplesmente assim, indo em frente sem saber muito bem por quê, para quê, onde que a gente quer chegar. E aí, quando a gente para agora, assim, tá, o que que é isso? O que que realmente me motiva e o que que realmente me faz falta agora? Eu acho que esse é um aprendizado importante, tipo, o o que que você sente mais falta agora mostra para você assim, o que que é mais importante para você. Aham. Então, é isso, se você sente mais falta é de estar com sua família, ou se você sente mais falta é estar no ar livre, ou fazer o exercício. Então, é bom para você ter aquele aprendizado, assim, o quanto que você precisa disso. Essa revisão do que a gente necessita também eu acho interessante, né? O que a gente precisa, na verdade, né? Uhum. Assim, o que é o básico que a gente precisa? Porque eu acho que talvez esse seja o primeiro passo, assim, vamos para o mínimo, vamos entender o que é o mínimo que todo mundo precisa, aí o mínimo é para mim, o mínimo é para o mesmo para qualquer pessoa, assim, tentar achar esse básico, né? Uhum. O Vinícius fez É uma pergunta. bacana. Pode falar. Só comentando sobre isso ainda, né? Acho que quando a gente pensa nessa parada forçada que a gente teve que fazer agora, e já que a gente está falando de emoção, né? Eu acho muito importante a gente pensar também na tristeza, né? Que é uma emoção que a gente geralmente corre dela, foge a qualquer custo e tenta evitar mesmo. E o tanto que a tristeza que a gente está sentindo agora por perder tanta coisa que é importante, nos ajuda a refletir realmente, a conectar com essas coisas que você falou, né, Rodrigo? Assim, de entender, tipo, poxa, isso é realmente prioridade para mim, eu preciso disso para estar bem, né? Então, acho que é um momento da gente realmente encarar as emoções do jeito que elas estão se apresentando, ao invés de varrer tudo para debaixo do tapete, né? Isso mesmo. O Vinícius fez uma pergunta aqui que eu adorei. Ele falou assim: Rodrigo, boa noite, Rodrigo e Yuri. Por que algumas pessoas, quando se sentem ansiosas, descontam na alimentação? Ah, então, é varrer para debaixo do tapete. Aquela emoção que você não quer lidar, porque é desagradável, dói. E aí a comida, principalmente alguns tipos de comida que foram especialmente feitas para isso, né?
agem lá na área do cérebro relacionada a prazer e a recompensa, e aí provoca uma sensação ou de anestesia, ou então uma sensação de gratificação mesmo, de prazer, que anula, pelo menos temporariamente, aquela emoção negativa. E é o que a gente estava falando, se deixar nosso cérebro no automático, assim, vai ser o que ele vai fazer. Ele interpreta aquela emoção. Isso é matar o mensageiro. Tipo, o problema não é a ansiedade, a questão é o que ela comunica, se tem alguma coisa que dá para fazer a respeito daquilo e fazer aquela coisa. Se a gente interpreta as emoções desse jeito, de algo que a gente precisa ficar livre delas, aí vai para esse caminho de alimentação ou de bebida, outros tipos de entorpecimento, que acaba trazendo mais problema, né? E aí esse tipo de alimentação, principalmente comidas com muito açúcar ou com muito sódio, que ativam mais essa área lá de recompensa, são pró-inflamatórias, assim, aumentam a inflamação do corpo, são tóxicas, na verdade, para o cérebro, assim, pioram o estado de humor no longo prazo. Então, é uma armadilha que o nosso cérebro, por ele estar focado na sobrevivência, armou para a gente. E é isso, se a gente não estar consciente e não treinar a nossa mente, a gente cai facilmente nessas armadilhas. E eu só queria dar uma contribuição, pessoal, em relação a essa pergunta do colega. Eu gostei, né, de você, Rodrigo, falar que é como se fosse o resultado do varrer para debaixo do tapete, mas se a gente pensar fisiologicamente, a gente pode falar aí da elevação do cortisol, né, dessa desregulação hormonal toda que acontece, essa desregulação dos neurotransmissores e principalmente aumentando o cortisol, que vai nos levar principalmente a essa vontade do doce, do que é mais açucarado, do que provoca esse prazer, né, que na verdade é momentâneo. Só para contribuir com a pergunta. Muito obrigado pela contribuição. É isso, o nosso corpo tem vários desses mecanismos, inclusive esse mecanismo metabólico mesmo, de o estresse acabar sendo alimentado pelo próprio estresse. Eu tenho uma pergunta. Fala, Sidney. E aí, Rodrigão, beleza? Yuri. Fala, treinador. Na verdade, isso é uma coisa que acomete muito todos nós treinadores, a ansiedade antes de uma prova ou então de um treino específico. Tem algumas pessoas que eu percebo, que eu treino muitos atletas, que têm um desempenho assim, muito aquém do que ela poderia ter numa corrida. É uma pessoa que a gente pode dizer que é um leão nos treinos, mas chega na prova, a ansiedade domina ela tanto antes que ela não consegue render o que ela poderia na prova. Então, eu queria saber se assim, tem alguma estratégia para controlar essa ansiedade, alguma coisa que essa pessoa possa fazer para ela não ficar tão tensa antes da prova e conseguir desenvolver o que ela sabe. Porque, tipo assim, ela chega lá preparada, mas não consegue colocar em prática o que ela fez nos treinos. Obrigado pela pergunta, Sidney. E isso é bem o limite ali que a ansiedade passou, né? Porque, assim, alguma ansiedade antes da prova, e aí, ainda mais se você vai fazer um exercício, e aí você quer mesmo é adrenalina, é músculos bem vascularizados, é coração batendo mais rápido. Mas é isso, se passa desse limite, né? E aí acaba aumentando o estresse e prejudica o desempenho do atleta. E tem a ver com aquilo que a gente estava dizendo, de como que a nossa mente reage ao cenário mental, à ideia, a não o que está acontecendo. E imaginando, sei lá, que seu atleta antes da prova está preocupado, pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir desempenhar bem? Será que eu vou conseguir concluir a prova? E aí, pensando desse jeito, ele está reagindo como se esse cenário tivesse acontecendo na realidade, não como se isso fosse uma ideia dele. Então, assim, acho que o que poderia ajudar são as mesmas estratégias que a gente estava falando aqui para lidar com a ansiedade, como a meditação ou aprender assim a se distanciar dos pensamentos e observar aqueles pensamentos como se fossem hipóteses e não como fatos. E ter uma atitude curiosa com eles, assim, olha, eu estou pensando que eu não vou desempenhar bem, eu estou pensando que vai dar tudo errado, como que o meu corpo reage a isso? Olha, eu estou tenso. Assim, quando a gente adota essa postura, a gente deixa de alimentar aquela ansiedade e deixa ela simplesmente vir e passar. Outra possibilidade, é claro, assim, tem que ver o caso específico, né?
pode ter a ver com o que a gente estava falando de matar o mensageiro. Às vezes é a pessoa que não consegue lidar com a ansiedade. É normal ter uma ansiedade antes de prova, mas se a pessoa interpreta aquela ansiedade como uma evidência de que, sei lá, de que ela está em perigo ou de que as coisas não vão dar certo, ela pode, assim, entender que o problema não é a ansiedade, é o que ela comunica, e se ela está comunicando, tá, eu estou ansioso porque eu estou antes de uma prova importante. Eu durmo mal antes de todas as provas. E, assim, é a ansiedade me preparando para aquilo ali. Então, não tem nada de errado de sentir isso antes. E se eu achar que que aquilo significa que vai acontecer algo ruim, aí aquilo aumenta a ansiedade, aí aquilo vira um loop. Entendi. Eu percebo que as pessoas ficam assim com muito medo de não conseguir, mesmo estando preparadas. Elas falam, por exemplo, vai fazer uma prova de 21 quilômetros pela primeira vez. A pessoa vira e me fala, Sidney, será que eu vou conseguir? Mas eu não sei, eu corri só até 18 nos treinos, será que eu vou conseguir 21? Tipo, uma coisa tão pequena. Aí eu tento tranquilizar a pessoa ao máximo. Falo, a gente já fez tudo, já chegou até aqui, então não pode deixar a ansiedade dominar. É só você ir lá e fazer o que você já fez nos treinos. Mas acontece de mesmo, a gente tentando tranquilizar, a pessoa chega na hora H e não consegue. Perfeito seu trabalho como terapeuta, né? Que o que a gente busca é isso mesmo, é trazer a percepção da pessoa para a percepção mais realista. Assim, tá, quais as evidências que você não vai terminar? Olha aí, a gente fez tudo, você fez até 18 quilômetros, está cumprindo o planejamento. Assim, todas as evidências apontam que você vai conseguir, né? Mas aí é o que eu falei da nossa mente ser teimosa, né? De muitas vezes ela não ser convencida só pelas evidências, por mais que as evidências sejam consistentes, assim. E aí entrar nesse ciclo de ansiedade. E aí é complicado isso mesmo, né? Porque se você fala para a pessoa assim, tá, se você pensa que você não vai conseguir, é aí que você não vai conseguir mesmo. Então, assim, aí aumenta a chance de você não conseguir. Você tem que pensar de outro jeito, mas assim, a gente não consegue mudar o pensamento à força. Então, nesse caso, eu acho que tem mais a ver com isso de reconhecer esses pensamentos e reconhecer essa ansiedade como naturais e não ficar brigando com elas, e simplesmente assim, ter a experiência daquele momento. Aí eu já falo experiência pessoal minha, sabe? Uma coisa que me deixa mais tranquilo antes das provas, assim, assim, eu me preparei, vou procurar fazer o meu melhor e tal. O que será que vai ser o meu melhor hoje? Sim, atitude curiosa. Sim, eu vou me esforçar e tal, mas o desfecho final eu não vou saber. Então, assim, deixa eu me abrir para a experiência, deixa eu ficar curioso para ver o que será que vai acontecer hoje. Eu achei legal, eu tenho isso também. O problema é quando o Sidney fala da postura do treinador. Você imagina a gente falando para o atleta assim, vamos ver como é que vai ser sua experiência. A gente tem uma coisa meio de, cara, você se preparou. Talvez a história é um pouco do galão, né, Cid, que eu contei. O cara tá pensando no galão de R$100 lá, sacou? O que vai acontecer? Assim, você fala, olha, vê o que vai acontecer. Eu acho que tenta... Eu tenho certeza que você se preparou bem, né? Mas eu vivo isso diariamente. Eu acho que isso tem um pouco também. Eu queria compartilhar com vocês a história de um atleta que eu tinha, que é até amigo meu até hoje, Cláudio Souza. Ele é muito legal, esse cara, Cláudio Souza. Não sei se alguém aqui conhece. O Cláudio Souza, ele tinha o que eu queria falar é assim, tem um pouco a ver com a nossa cultura da competição. O Cláudio Souza, ele treinava duro, ele fez maratona. Ele fazia maratona, fazia meias maratonas, e quando ele terminava a prova, eu ficava esperando, às vezes no Rio, eu lembro no Rio de Janeiro, ele estava para fazer em 1h40, chegava o Cláudio com 2h10, com um sorrisão do lado de um cara, assim. Cláudio, o que aconteceu, cara? Eu tô aqui preocupado com você, bicho. Ele falou assim, Yuri, o cara começou a ter câimbra aqui, eu fui ajudando ele, e aí a gente veio junto. Cara, foi legal demais que eu ajudei. Aí comecei a ter câimbra, ele me ajudou. Cada prova dele, ele tinha uma experiência com o que estava rolando ao redor. E eu, na piração de treinador, falei assim, e eu vi ele treinando duro, falava, esse cara quer correr bem, né? Mas a experiência dele estava ali naquela prova, né? Ele não tinha um senso competitivo nem com ele mesmo.
Porque isso, às vezes, as pessoas têm, né? Eu quero ser o melhor de mim, não importa se eu sou milésimo, eu quero ser o melhor, dar o meu melhor, fazer o meu recorde. O Cláudio era esse cara que curtia o que estava acontecendo ali, sabe? E ele não era claro também nisso para mim, não. Eu tive que pescar. Ele nunca falou, Yuri, relaxa, eu quero ver a prova. Ele falava, não, beleza. Não. Aí eu acho que ele nem sabia das características dele. Quando ele começava a prova, ele via aquele entusiasmo, aquela música, aquelas pessoas, ele ficava tão encantado com as pessoas, eu acho. Então, né? Tão na atenção plena que ele a performance não fazia. Então, tem esse jeito também, assim, né, gente? Você vê como tem todos os atletas, tem todo tipo de gente, né? Assim, todos... Essa é outra coisa, né? Assim, estar atento no momento. É aí que a meditação também ajuda, não só assim o benefício que você tem na hora, né? Mas essa habilidade de estar no momento presente. Tá? Porque muitas vezes é isso também, né? O cara começa a prova de 21 quilômetros no primeiro quilômetro pensando como que ele vai estar no quilômetro 18, no quilômetro 19. Assim, tem um planejamento, mas assim, cumprindo o planejamento e focando onde que você está agora e quebrar em pequenas metas, que é o que você está fazendo no momento, também é uma outra forma de driblar isso. Exatamente. Rodrigo, só para não deixar de falar, sono. Qual que é a relação do sono com a ansiedade? E como você lida com isso com os seus pacientes? Sim. É bidirecional, né? A ansiedade leva à insônia e aí dormir mal também deixa a gente mais ansioso. Então, assim, envolve hábitos mesmo de vida que atrapalham o sono, eliminar esses hábitos, né? E adotar os que facilitam. O sono é uma dessas coisas que a gente não consegue dormir à força, né? A gente consegue, no máximo, assim, facilitar o ambiente para facilitar o sono e na hora que está o sono a gente deita e deixa ele vir. Então, isso que é a dificuldade de muitas pessoas, de reconhecer que não é essa coisa que a gente consegue pela força. A gente consegue direcionando essa intenção para o ambiente ao redor. E aí, assim, eu sinto que é óbvio quando eu falo isso, mas com meus pacientes, quando eu falo essas coisas, ou quando eu pergunto sobre os hábitos deles antes de se deitar, eu ainda fico surpreso do quanto que as pessoas fazem as coisas que não ajudam o sono. De, assim, usar tela, celular ou computador, às vezes na cama e na hora de dormir. Carapuça serviu aqui, gente. Carapuça serviu. Pois é. Não, é só para exemplificar, porque é aqui, grudado, né? Então, assim, mas a carapuça serviu sim. Nossa. E eu tô então, numa... assim, Nossa, nem vou falar. Vai, continua. Então, assim, fazer qualquer outra coisa na cama. O que eu falo assim é deixar a cama para dormir e para sexo. Qualquer outra coisa que você faz na cama, você está mandando para o seu cérebro a mensagem errada. De que, assim, a cama é a hora de trabalhar, é a hora de preocupar, é a hora de comer, não é a hora de dormir. E aí você quer que seu corpo entenda que aí quando você se deita à noite, naquela hora você quer que ele durma. Eu não entende isso. Ele está entendendo, ele tá te perguntando assim, tá, mas agora é para fazer o quê? Agora é para eu preocupar? Agora é para eu comer? Agora é para eu trabalhar? Agora é para eu... Presta atenção. Pois é. E tanto Então... que isso é essencial nesse momento em que está todo mundo trabalhando de home office, né? Porque de repente, se eu não estou numa reunião, vou deitar na minha cama ali e vou checar meus e-mails, né? Então é isso, não fazer outras coisas na cama, ir reduzindo o estímulo à medida que se aproxima a hora da cama, a hora de dormir, reduzir luz, tentar manter um hábito regular de sono. Isso é especialmente difícil e necessário na quarentena, né, para ter uma rotina. O nosso cérebro nessas funções viscerais básicas é como se fosse um animalzinho. Então, assim, a gente precisa adestrar ele para ele saber a hora de dormir e a hora de acordar. Se perder uma noite de sono, não tentar compensar isso no dia, deixar aquele crédito de sono que você tem para facilitar o sono da noite. Que mais? Cafeína é uma coisa que as pessoas, quando estão tendo dificuldade para dormir, né, aí usam durante o dia para se manter acordadas, mas aí isso acaba atrapalhando o sono da noite, mesmo que use bem cedo. Então, atenção também a isso. Álcool para dormir é uma péssima ideia. Assim, pode até facilitar a induzir o sono, mas é um sono de muito pior qualidade.
E quando passa o efeito do álcool, muitas vezes dá insônia de rebote. E aí a pessoa acorda e tem dificuldade para voltar a dormir. Além de todos os outros malefícios do álcool. Acho que aí eu já cobri bastante coisa. Já é bem desafiador tudo isso. E quando eu falo tudo isso também, eu explico que, é um cardápio, não precisa fazer tudo de uma vez. Experimenta uma dessas medidas primeiro e daqui a um tempo você vem e me conta que efeito que isso teve. Uhum. Uma ferramenta que a gente usa muito na terapia que dá muitas informações úteis sobre o sono é tipo fazer um diário de sono. Tipo, a hora que você foi deitar, a hora que você começou a dormir, a hora que você acordou, se despertou durante a noite e quantas vezes. E sem a neura, assim, de colocar a hora exata, porque outra coisa é não ficar olhando a hora na hora que está tentando dormir. Mas aí a gente percebe, assim, vários hábitos que às vezes não aparecem, que a pessoa só percebe depois que ela registra. Aí uma coisa importante que tem a ver também com percepção do sono. Muitas pessoas se queixam de insônia, mas na verdade elas dormem bem, o problema é outro. E aí fazendo registro, muitas vezes as pessoas corrigem essa distorção. Outra distorção comum é achar que precisa de X horas de sono. E se não está dormindo aquelas X horas de sono, então assim, não está dormindo bem. Porque isso é muito individual. Legal. Tem um episódio do Muito Além do Treinamento como especialista do sono, que é legal de ver. Depois pesquisam no canal da BH Race. A gente fala só sobre o sono. Existem umas tecnologias também, né, Rodrigo, hoje em dia, de monitoramento do sono, que são bem acessíveis também, assim, se referindo à sua sugestão do diário. Tem aplicativos e relógios que monitoram e tal, que pode ser legal também. Mas eu sou um defensor do sono. Eu acho que o sono tem, para atletas amadores ou profissionais, o sono tem a mesma importância do que o treino, sabe? Para a saúde também, né? Acho muito importante o sono. Sim, eu também observo o efeito disso assim, em mim, sobre recuperação, sobre desempenho de exercício, assim, se eu estou dormindo bem ou não. Legal, chegou a hora da gente despedir do Rodrigo. Que pena. Acho que todo mundo gostou. Palmas aí. É sim, né? Palmas de... Tem um reaction aqui que você pode usar, sabia? Aqui, ó. Vocês já viram? Embaixo aí tem figurinhas que vocês podem... Aí, ó. A Michi já bateu palma. Legal. Bom, Rodrigo, você quer deixar o seu contato para quem quiser ser atendido por você, por exemplo, ou para quem quiser conversar com você um pouco mais? Sim, claro. Pode divulgar seu e-mail, sei lá, rede social, não sei como é. Sim, tem vou digitar aqui. Meu Instagram, que é psicrodrigo. Meu e-mail. Meu telefone. Legal. Eu vou divulgar, Rodrigo, no canal, no vídeo também que eu vou subir dessa conversa no YouTube. Vou colocar lá na descrição do vídeo. Pode ser também? Legal. Sim, valeu. Que aí mais pessoas vão ver lá e tal. Obrigado mais uma vez. Eu tô querendo ter esse papo, ouvir essa voz sua aí tranquila todo dia. Tá, joia. Eu que agradeço e parabéns, assim, Yuri e todo mundo da BH Race, assim, pela dedicação nesse tempo de quarentena. Foi uma coisa que eu notei mesmo, assim, o quanto que vocês ficaram mais preocupados em cuidar da gente nessa época, e aí, assim, me faz ver o quanto que o trabalho é sério mesmo e dedicado. Obrigado, Rodrigo. Ouvir isso de uma pessoa como você me deixa muito feliz. Indica a BH Race aí para os seus pacientes. Pedir para o Sidney deixar uns cartões aí com você. Beleza, sim, pode deixar. Então tá. Obrigadão, gente. Vou finalizar aqui o papo. Um abração, a gente encontra. Rodrigo, vamos tentar fazer mais outros temas, tá? Eu vou pensar em outros temas para te chamar dentro da psicologia comportamental, da terapia cognitiva comportamental e saúde mental. Acho que alguém falou alguma coisa.
Fala, Gabriel. Você falou... Fui eu que vai falar. Já convidando, agradecer o Rodrigo, né, pelo bate-papo super gostoso que foi. E já convidando o pessoal para a semana que vem, que a gente vai ter um bate-papo com o Ronaldo da Costa, né? Que vai ser bem legal também. Em primeira mão, a gente nem divulgou ainda, né? Estamos anunciando aqui agora. Pois é. Na semana que vem, a gente já vai bater um bate-papo com o Ronaldo, que foi o primeiro maratonista brasileiro a ganhar em Berlim, né? O único brasileiro a ganhar a maratona de Berlim e quebrou o recorde mundial da maratona na época, em 98. Ele que vai estar no nosso Muito Além Treinamento semana que vem. Pois é, tá confirmado, Gabriel? A gente Confirmado. Não pode falar, tá? Então, preocupei da gente divulgar, assim. Isso mesmo, Ronaldinho da Costa é um super atleta. Falar dessa vida de atleta de elite, né? E profissional. Legal. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite aí para vocês. Valeu, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, gente. Beijo.